Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje estou aqui para trazer um papo, falar um pouco sobre avivamento. Então por isso, fica até o final desse vídeo. Não esqueça, se você ainda não é inscrito, vai lá, desce aqui embaixo, se inscreva-se no canal, ativa o sininho, não esquece de curtir, mandar para os seus amigos e também comentar o que você achou desse vídeo. Então vamos lá! Oi gente, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho agora sobre avivamento. O que significa essa palavra? Essa palavra tem vários livros, né? Tem uma rama de conteúdo sobre esse tema, um tema que muitas pessoas gostam e que temos falado hoje em dia, que temos falado muito atualmente, né? Tem acontecido coisas, né? Tem um caso lá da faculdade dos Estados Unidos, do culto que teve hora para começar, mas não teve hora para terminar. Enfim, muitas pessoas falam sobre avivamento, perguntam sobre o que é o avivamento. E a gente vê muitas pessoas falando, só que no meio desse auê todo a gente perde e esquece o que significa o avivamento. O que é um verdadeiro avivamento. Amém? Então vamos entender, antes da gente falar de algo, a gente precisa primeiro entender o que significa esse algo que a gente vai falar. Então, avivamento significa... Antes, comenta aí embaixo para você, o que significa avivamento? O que significa essa palavra? Avivamento. Comenta aqui embaixo que eu quero ver o que você acha. Avivamento significa o ato de se avivar, de se tornar mais vivo, de se tornar mais intenso, mais ativo e mais estar despertado. Isso é o que significa essa palavra avivamento. Ou seja, avivamento são para aquelas pessoas que estão quase mortas e voltam à vida. São para aquelas pessoas que estão desanimando e voltam a viver. Isso é um avivamento. Avivamento é você viver mais intensamente. E você? Achou que era isso mesmo? Comenta aí também que eu quero saber. Isso é muito interessante. Isso é o verdadeiro avivamento. Avivamento são para aquelas pessoas que estão quase mortas e voltam a viver. E a gente às vezes esquece disso. A gente acha que o avivamento é para o mundo e não, gente. O avivamento é para a igreja. O avivamento é a cura para a igreja do Senhor. Porque o mundo ele já está morto. A igreja ainda não. A igreja aos poucos está quase morrendo. Então por isso existe o avivamento. O avivamento é a cura para a igreja. O avivamento vem para mostrar que a igreja precisa voltar à vida. Precisa voltar ao primeiro amor. O avivamento é a cura que a igreja precisa. Infelizmente, muitas pessoas têm aquela visão errada de que avivamento é gritaria, pessoas rodando, pessoas falando em línguas, pessoas enchendo o banco da igreja. E, gente, isso não é avivamento. Cuidado, a Bíblia fala que nos últimos tempos iríamos ter falsos profetas e que muitos seriam enganados e até os próprios escolhidos. Então, isso que muitas pessoas falam, muitas das vezes não é o avivamento. O avivamento veio para curar a igreja. O avivamento é muito mais do que pessoas falando em línguas, do que pessoas gritando. E algo que a gente tem que tomar muito cuidado é porque muitas vezes a gente clama muito pelo avivamento, quer ver um avivamento, quer um avivamento, mas a gente esquece de clamar ao Jesus, ao Senhor que pode trazer o avivamento. A gente quer muito o mover de Deus, quer o falar de línguas, quer o fogo, e a gente esquece que o avivamento não é só isso. É claro que o mover de Deus, pessoas falando em línguas, isso é consequência do avivamento que Deus trouxe. O avivamento não é apenas o que Deus entrega para nós. O avivamento não são os dons que Deus entrega para nós. O avivamento é uma resposta de Deus para aquilo que nós entregamos para Ele. Então nós temos que ter essa visão que avivamento não é só pessoas falando em língua. Não, o avivamento veio para ser a cura para a igreja. Algo que eu acho muito interessante é que nessa Universidade dos Estados Unidos, que antes de acontecer o que aconteceu lá, estava sendo pregada uma palavra. E o tema dessa palavra era arrependimento. Exatamente. Você vê a força que tem o arrependimento. Sem arrependimento não há avivamento. Por quê? O avivamento é voltar com mais intensidade à vida, aquilo que já estava quase morto. Vamos voltar à vida e viver com mais intensidade, ou seja, ter um avivamento se nós primeiro se arrependermos daquilo que quase nos tirou da vida.
Então, o avivamento vem depois de um genuíno arrependimento. Percebe que antes de acontecer esse mover de Deus que aconteceu naquela faculdade, a palavra anterior que foi pregado a isso não foi uma palavra de chave da vitória, não foi uma palavra de gritaria. As palavras que foram faladas foi sobre arrependimento e confissão de pecados. Então, se você quiser ter um avivamento na sua vida, não busque ir para um lugar que milhões de pessoas gritam, não busque ir para um lugar cheio, busque a se arrepender. Em vez de você querer estar lá em cima, queira estar lá embaixo, queira estar no lugar mais alto que nós podemos estar, de joelhos, com o rosto no pó e pedindo: Senhor, eu quero voltar à vida. Eu quero verdadeiramente ter um avivamento na minha vida. O avivamento começa dentro de nós. O avivamento não é para os de fora. Como eu falei, o avivamento é para os de dentro, é para o da igreja. É para a igreja. Muitas pessoas, muitas vezes a gente quer ter missão, ir lá para fora, pregar para várias pessoas, quer encher a nossa igreja, encher os ambientes, lotar, ter uma superlotação da igreja, trazer pessoas de fora para dentro. Só que muitas vezes o dentro não está pronto para receber o de fora. Muitas vezes a gente existe pessoas mortas no mundo e muitas vezes a gente quer trazer a vida para essas pessoas mortas se nós também estamos quase morrendo. Então o avivamento é a cura para a igreja. O avivamento começa dentro de nós. O avivamento começa dentro de mim e de você. O avivamento começa primeiro através do arrependimento e da confissão. Então pare de ter essa visão que o mundo coloca na sua mente, que o avivamento é aquilo que nós vamos receber de Deus, os dons. Não. O avivamento não é só aquilo que Deus entrega para nós. O avivamento é a resposta daquilo que nós entregamos para Deus. A consequência disso podem ser milagres, podem ser dons de língua, mas o avivamento é verdadeiramente nós voltarmos à vida. E nós só podemos voltar à vida se primeiro nós tivermos o verdadeiramente um arrependimento. A mensagem da cruz é isso: arrependam-se. Essa é a mensagem da cruz. A Bíblia fala sobre João Batista. João Batista clamava sobre arrependimento. Ele era a voz que clamava no deserto. Nós, a igreja, precisamos estar arrependidos para nós termos um avivamento. Porque o avivamento vai ser a cura da igreja.